A fé hoje só dura até amanhã, mas vai chegar o dia que você vai começar a exercer o poder profético da fé para coisas muito grandes. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Eu preciso dizer uma coisa para você. Deus está olhando para nós como olhava para os discípulos naquela época, homens de pequena fé. Porque no reino dos céus, a minha semente está plantadinha lá. No reino dos céus, eu tenho certeza absoluta que ninguém rouba a minha salvação, porque eu estou bem plantado. Eu conheço a justificação do sangue. Eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu entendo que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida. Nunca mais dobro o meu joelho diante de outros deuses. Essa semente está plantada, bem plantada e crescida. Agora, a minha semente diante do reino de Deus está desse tamaninho. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Aonde é que está a tua fé para mover o sobrenatural? Qual é o tamanho hoje, real, da sua fé para mover no sobrenatural? É isso que Jesus está dizendo aqui. A tua salvação está certa, querido. Mas Jesus não quer que a gente seja só salvo. Ele usou o mesmo exemplo para os dois reinos. Ele usou a mesma base para os dois reinos. Ele estava dizendo da mesma forma que você conseguiu fazer a tua árvore crescer de certeza de salvação, você também precisa fazer a sua árvore crescer em poder, unção e milagres. Precisa crescer. E aí ele diz assim: quando você entender como funciona o negócio, que você precisa exercitar isso. E eu preciso te dizer uma coisa essa noite. Se a sua fé, se você consegue canalizar a sua fé e colocar a sua fé numa oração, em cima de um copo d'água, para Deus manifestar cura sobre a tua vida, vai na tua força. Não deixa ninguém falar a teu respeito. Não deixa ninguém se meter no crescimento da tua árvore. É você que dá o crescimento a ela, à medida que você o exercita. Aplauda Jesus. Louvado seja Deus. Você precisa regar a semente. Como é que você vai regar a semente se você não tem experiência? Como é que você vai regar a semente se você não põe em prática o que você ouve? Experimenta levantar a tua mão e dizer: saia a enfermidade em nome de Jesus. Pode ser que da primeira não dê certo, mas aí você respira e vai com mais força. Até você alcançar. Quando você fizer a oração, sai em nome de Jesus, e a pessoa ficar curada, a tua árvore crescer um pouquinho mais. Aí você vai deixar de orar por enfermidades pequenas e vai começar a querer desafios grandes. Mas irmãos, lembra, tem que ser como o grão de mostarda. O processo é como o grão de mostarda acontece. Nasce pequeno. Tem gente aqui hoje que está sem o grão de mostarda. Não tem fé nem do tamanho do grão. O sistema está tão bruto que não dá nem a cabeça de um alfinete. Mas Jesus diz assim: então hoje, creia só que eu vou poder te ajudar. Planta essa semente. Planta essa semente dentro do seu coração. Rega ela com a palavra. Rega ela com os textos. Rega ela com os salmos. Rega ela com a verdade. Amanhã ela vai estar um pouquinho maior. Aí você vai acordar e vai dizer assim: o Senhor disse, não temas. Deus vai guardar o meu dia. Já aumentou um pouquinho. E assim sucessivamente. Agora, não inventa de dizer: montanha, sai desse lugar e vem para cá, se a sua fé está do tamanho do grão de mostarda. Porque não vai sair do lugar, não. Porque, irmão, senão, irmão, a palavra de Deus é mentira. Porque eu vou dizer para você, a minha fé já está maior do que o tamanho do grão de mostarda. E eu nunca tirei montanha do lugar. Mesmo que eu tenha ordenado, ela nunca saiu de lá. Porque não é pelo tamanho, é como ela executa. Vai chegar o dia
que ela vai crescer do tamanho de uma árvore frondosa, que dá frutos como cachos de uva, e eu vou poder dizer: sai da frente, montanha, vai para lá, porque chegou a altura que Deus quer que aconteça. Você está entendendo? Diga amém. Diga para esse irmão do seu lado: começa pequeno, mas não pode parar, tem que crescer. Hoje é uma oração pelo dia, amanhã é uma oração de cura, depois você vai orar para alguém ser liberto, depois você vai ter a experiência no mundo espiritual. Vai crescendo, irmão, vai crescendo, e à medida que você for exercendo, a árvore vai crescendo. À medida que você for exercendo, as pessoas que estão ao seu lado estão vendo que o tamanho da sombra está aumentando. O que significa isso? Experiência. O que significa isso? Tempo de dedicação. Pastora, a senhora então está anulando os dons? Não, querido, não estou anulando nada. Você pode ter nascido com o dom de Deus, mas experimenta usar ele sem experiência. Você vai fazer bobagem. Quantos homens você conhece cheios de dons que estão do outro lado ainda? Por quê? Porque não aprenderam a exercer da forma como Deus estabeleceu. Olha o que diz o texto. Versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé... Vocês estão devagar, vamos de novo. Se tiverdes fé, direis a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar. Faz assim que eu vou entregar o segredo para você essa noite. Deus está dizendo para nós: se você plantar a semente da fé no seu coração hoje e começar a partir dessa noite a exercer ela, exercer não só para a sua salvação, mas também para a operação de milagres e maravilhas, vai chegar o dia, estou te prometendo, vai chegar o dia que você vai dizer para a amoreira. A amoreira é uma das árvores que tem as raízes mais duras e resistentes. É difícil arrancar a amoreira até com o trator, porque elas são profundas, grandes e se prendem à terra. Jesus está dizendo para nós: vai chegar um dia, diga eu creio, que você vai dizer para a árvore plantada em terra errada, que você vai dizer para a árvore que tem coração duro, você vai dizer para a árvore que está plantada em terreno estranho, que está presa, amarrada a um lugar, e vai dizer para ela: sai desse lugar e seja plantada sobre o manancial de água que Deus tem para a sua vida. Sai desse lugar que as suas entranhas estão agarradas, que o mundo te prendeu, que você está preso, agrilhoado, amarrado. Transplanta-te daí para um lugar que as águas têm cheiro, para um lugar onde tem vida, para um lugar que diz o Salmo capítulo 1, perto dos rios que correm dos mananciais de água. Vai chegar o dia que a tua fé vai dar uma palavra de ordem, e o mundo espiritual que amarra pessoas, vidas, vão ter que largar para elas serem plantadas mediante a fonte que é Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor Jesus. Vai acontecer do dia para a noite? Sim ou não? Não. Começa com o pequeno. Começa com o mais fácil de resolver. Diz para ele: em nome de Jesus, vem que eu tenho uma palavra de vida. Depois você encara os mais difíceis. É por isso que Jesus diz assim: vai de 2 em 2, mas primeiro prega para os judeus. Vai de 2 em 2 e começa a exercer a sua fé nos mais próximos. Porque o gentio é mais complicado. Eles estão debaixo de um outro jugo. Eles estão debaixo de uma outra linguagem espiritual. Eles estão debaixo de uma outra guerra espiritual. Começa aqui primeiro, para depois chegar lá.
A tua fé tem que ser crescente, não pode parar de crescer. E quando você se acostumar com o milagre, já é hora de buscar um maior do que aquele. A hora que a tua fé alcançar o milagre, você entenda de Deus que é hora de você começar a guerrear por um maior ainda do que aquele. Porque Deus se alegra com quem exercita a sua fé. É por isso que a palavra de Deus diz: sem fé, por quê que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque sem fé você não alcança a salvação. Porque sem fé a salvação não chega até você. Porque a Bíblia diz que a salvação vem pela fé. E sem fé você não faz obras maiores do que Jesus Cristo disse que nós faríamos. Sem fé os sinais não podem te acompanhar. Sem fé, você não pode dizer para o mar: abre para o povo passar. Sem fé, você não pode beber da água pura. Sem fé, você não pode receber o que só Deus tem para a sua vida. É por isso que ele diz: não dá para eu andar com o povo que não tem fé. Porque eles rejeitam os dois reinos. Eles rejeitam o reino dos céus, que é pela salvação, pela graça e pela justificação. E eles rejeitam o reino de Deus, que é poder. Eles rejeitam os sinais. Eles rejeitam os milagres. Você está entendendo? Diga amém. Levanta a sua mão direita aos céus e diga: Senhor Jesus, nessa noite, aduba a minha semente. Rega a minha semente. Porque eu quero crescer como árvore frondosa para ser testemunho em toda a terra. No nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Irmão, depois de hoje à noite, se você sair daqui e dizer: pastor, eu não sei, eu vou te dar uns catiripapo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você achou? Diga amém. O que é a fé? Ele diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos ler de novo? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos. Quando Jesus disse assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, ele estava dizendo assim: se você tiver certeza das coisas que você não espera e a convicção dos fatos que você não vê, plantar isso dentro do seu coração e regar com a palavra, você vai se tornar grande na terra. Então, irmão, é coisa para doido. O Cláudio ministrou isso aqui. É coisa para doido. São coisas que eu não consigo ver. Então não adianta esperar manifestação visual. É pela fé. Vai, mulher, que a tua fé te curou. Vai, mulher, que a tua fé te salvou. Não tem evidência imediata física não, querido. Porque não é as coisas que a gente vê. É a certeza das coisas que a gente... É a certeza das coisas que a gente... Então diz para esse irmão: vai dar certo. Em nome de Jesus. Você não está vendo nada, não tem porta aberta, não tem vento, não tem expectativa. Mas a palavra de Deus diz para nós: é a certeza do que você não vê. Não espera ver para crer. Creia sem ver. Porque esses têm parte com o reino de Deus. Esses têm parte com o reino dos céus. Aleluia.